Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer gráfico de Pareto aqui no Excel. Então, se esse assunto te interessa, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque todo dia tem vídeo de Excel aqui para você. Olha só, esse gráfico aqui ele está demonstrando os principais problemas enfrentados em uma transportadora. Por quê? Está ocorrendo muito atraso nas entregas. E o principal fator identificado aqui nesse gráfico é a falta de conferente. Em segundo, vem o defeito no veículo. E aqui em terceiro tem atraso na separação de carga. Depois eu tenho erro humano e algumas outras. Então, os dois primeiros fatores que mais interferem no atraso da entrega das mercadorias está sendo a falta de conferente e o defeito no veículo. Então, como que eu fiz esse gráfico aqui, ó? Eu fiz com base nessa tabela que está aqui atrás, onde eu tenho na primeira coluna o problema e a descrição de cada um desses problemas, e aqui do lado eu tenho o número de ocorrência. Lá embaixo eu somei tudo isso aqui e deu um total de 2.461 ocorrências. Além disso, aqui do lado direito eu fiz uma porcentagem acumulada e uma porcentagem em relação a esse total aqui embaixo de 2.461 ocorrências. Vamos fazer isso aqui do zero a partir de agora. Para isso, eu criei outra planilha aqui para a gente usar como exemplo. Então, primeiramente, eu preciso somar o total dessas ocorrências aqui. Então, como que eu faço? Eu posso clicar aqui embaixo, na mesma coluna, em uma célula em branco, vou lá na guia, página inicial, e lá no final, ó, eu tenho essa forma aqui, ó, somar. Vou clicar aqui, pressionar Enter, e ele vai somar para mim. Ou você pode usar o atalho também, ó, Alt, sinal de igual, ele vai somar tudo, beleza? Bom, 2.461 ocorrências significa o total de problemas que eu tenho em relação ao atraso de entrega. Então, tá descrito aqui, ó. Vou só pintar essa célula. Pronto, o total de 2.461. Agora, nessa coluna aqui, a gente vai fazer uma porcentagem em relação a esse total. Então, como que eu faço isso? Vou colocar aqui no título, ó, porcentagem em relação ao total. Vou só formatar aqui, ó, página inicial, vou colocar aqui como quebra de texto, vou aumentar aqui, e aí eu vou centralizar isso aqui, ó. Pronto. E agora, nessa célula aqui, o que eu vou fazer? Ó? Sinal de igual, vou clicar aqui na primeira ocorrência, no primeiro número de ocorrência, e vou dividir pelo total que está lá embaixo. Ó. Pressiono Enter, e aí eu vou formatar isso aqui como porcentagem, e para fazer isso eu vou clicar aqui nessa célula, página inicial, e aqui, ó, no grupo de números, eu vou clicar aqui, escolher porcentagem, e aqui embaixo eu vou reduzir, ó. Eu vou reduzir, na verdade, as casas decimais. Agora, veja só, se eu der 2 cliques, vai dar erro. Por quê? Vou clicar nessa célula de baixo aqui, ó, pressionar F2 para entrar na fórmula. E olha só, ele está pegando a referência aqui para baixo do total de 2.461. Por isso que deu erro. Isso aconteceu porque eu não travei essa célula aqui. Então, ele vai puxar todas as informações aqui para baixo, não vai ter nenhuma referência, por isso que vai dar o erro. Então vou clicar lá na primeira fórmula que eu fiz, pressionar F2 para abrir essa fórmula, e aí eu preciso trancar essa célula aqui do total de 2.461. Como que eu faço isso? Ó, aqui eu vou clicar aqui do lado da célula B11, pressionar F4, ele vai colocar 2 cifrões aqui, ó, um antes do B e depois do B. Vou pressionar Enter e agora sim eu posso dar 2 cliques e ele vai puxar toda a porcentagem. E aí, importante também, ó, aqui nessa coluna de total, a gente tem que deixar em ordem do maior para o menor, ok? Se você for fazer alguma planilha desse tipo e precisar fazer isso, é bem simples, ó. Seleciona toda essa coluna aqui, vai lá em dados e aqui você classifica, ó, do menor para o maior ou do maior para o menor, que é a nossa situação aqui. Bom, feito essa porcentagem em relação ao total, agora eu vou fazer uma porcentagem acumulada. Como que eu faço isso? Ó, vou digitar aqui o título porcentagem acumulada, pronto. Agora eu vou clicar nessa célula aqui e vou fazer o seguinte, ó, igual,
e vou clicar nessa primeira porcentagem que eu fiz, de 40%. Vou pressionar Enter e agora eu vou digitar aqui embaixo, ó, igual, vou clicar aqui na segunda porcentagem que eu tinha feito, mais esse 40%. Pressionar Enter, ele vai acumular essas porcentagens até chegar no 100%. Quando eu der 2 cliques aqui, ó, exatamente isso que aconteceu. Olha só, ele acumulou tudo isso aqui até chegar em 100%. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa coluna, ou seja, eu cliquei lá em cima na letra D, vou pressionar Ctrl X, repetindo, Ctrl X, ele vai recortar essa coluna para mim. Eu vou clicar aqui, ó, na coluna C, Ctrl+, e aí ele vai inverter a ordem. Ou seja, agora eu tenho primeiro a coluna de porcentagem acumulada e depois porcentagem em relação ao total. Bom, depois de fazer isso aqui, a gente vai inserir o gráfico, que é o próximo passo. Então presta bastante atenção, que a partir daqui é bem importante você se atentar em alguns detalhes. Então vou selecionar aqui, ó, dessa primeira coluna até a porcentagem acumulada, todos esses dados aqui, vou lá na guia inserir, e aqui em gráficos, ó, gráfico de coluna, eu vou clicar aqui na setinha e vou escolher esse primeiro gráfico aqui, ó, coluna agrupada. Vou clicar aqui, ele vai inserir o gráfico para mim ali. Vou aumentar um pouco para a gente visualizar melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou lá na guia formatar, lá em cima, lembrando que você tem que estar selecionado o gráfico aqui, você clicar em uma célula aqui fora, olha só, qualquer célula aqui da planilha lá em cima não vai ter a guia formatar. Então clica no gráfico, vai lá em cima, ó, guia formatar, e aqui do lado esquerdo, nessa opção aqui, ó, vou clicar nessa seta, escolher série acumulada, e eu vou clicar aqui, ó, em formatar seleção. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, em eixo secundário, e ele vai mostrar para mim o eixo secundário, ou seja, a porcentagem acumulada aqui em laranja. E aí eu vou clicar em qualquer uma dessas colunas aqui com o botão direito e vou escolher essa opção de alterar tipo do gráfico. Feito isso, ele vai abrir essa janela para mim, e aqui embaixo eu vou escolher essa seta aqui, na segunda opção, e vou escolher essa opção de linha aqui, ó, linha com marcadores. Vou clicar aqui, pressionar OK. Agora ele colocou para mim aqui uma linha já moldando o nosso gráfico de Pareto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui em qualquer coluna, vou selecionar esse eixo aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, clicar lá embaixo em formatar eixo, e agora aqui em máximo, olha só, eu vou colocar o total de ocorrências que eu calculei lá na minha planilha, que é 2.461. Então digito 2.461, você pode apertar Enter, e olha só, ele deu uma modificada ali no gráfico, ele ajustou esse gráfico aqui pra gente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui nessa barra laranja, né, nessa linha laranja aqui, que é o gráfico que a gente alterou, e aqui do lado direito eu vou clicar nesse outro eixo aqui de porcentagem acumulada, vou clicar aqui com o botão direito lá embaixo, na última opção, formatar eixo, e aqui no máximo, ó, eu vou digitar 1 de 100% e vou pressionar Enter. E olha só, ele ajustou e deixou esse gráfico melhor ainda. Então, ele está começando aqui, ó, da primeira coluna que está mais alta, exatamente naquele ponto, e está levando, ó, até lá em 100%. Olha só, se eu for analisar aqui a primeira coluna, que é o trânsito lento, ou seja, é a ocorrência trânsito lento, ela está sendo o maior problema no atraso de entregas aqui dessa transportadora. Se eu fizer o seguinte, ó, se eu for lá na minha tabela, em defeito do veículo aqui, eu vou colocar 1000 ocorrências, ó. Veja que aqui no gráfico já mudou, ó. Aqui, ó, defeito no veículo, né? Não foi isso que eu coloquei? Isso, defeito no veículo, coloquei 1000 ocorrências, ó. Tá um pouco maior do que o trânsito lento. E por esse motivo que eu te falei que aqui nessa coluna de total tem que estar em ordem do maior para o menor. Por quê? Aí aqui no gráfico ele vai mostrar a sequência exata que você precisa. Então eu vou voltar o número ali, ó, pronto. O que significa isso aqui?
que essas duas primeiras opções, que é o trânsito lento e a falta de conferente, está sendo um dos principais fatores no atraso das entregas aqui. E aí você pode adaptar, pode fazer para produto, para funcionários, para várias outras situações, processo de linha de produção. Então, se você adaptar aí no seu trabalho, nas suas análises, vai te ajudar bastante. Bom, gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, compartilha também, deixa seu like aí e até a próxima.